Uma salva de palmas aí para Tyson Neves, que hoje não veio sozinho, vem com Anderson Oliveira. Obrigado aí, Tyson Neves, Anderson Oliveira, pela presença de vocês aqui. Então nós estamos começando mais um Café com Design Rabiscos e hoje, neste ambiente aqui maravilhoso, né, que é a Arena Bowling em Gravataí. Ideia do nosso, eu estava dizendo para ele que é o sonho dele fazer aqui, na Arena Bowling. E cá estamos, Alberto. Olha, quero agradecer aí ao Lucas Teves, né, o pessoal da Arena Bowling, por esse espaço, né, que está reservando para nós aqui, para nós fazer esse programinha, né. Este que é o terceiro programa. Eu não ia dizer que era o terceiro, porque senão daqui a pouco eu vou estar com 80 e vou lá o 80º programa, né. Acho que até o segundo é para dizer, né. Então eu não vou dizer que este é o terceiro Café com Design e Rabiscos. Tyson Neves e Anderson Oliveira, aquele sucesso lá, né, com shots e comédias. Opa, caiu ali, mas não dá nada. Seguimos daqui. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, é ao vivo. Quero derrubar o Márcio Ramp ali, né, cara? Eu vou tirar esse pano. Pois é. Eu vou tirar, deixa. Então, como eu tava falando... Não, o pé tava virado agora. Agora É tá coisa certo. aberta. Não, segue. Amador é algo. É isso aí. Aqui o ambiente, tá nervoso com o ambiente aqui do Arena Bowling, né? Não. O nosso banner. Ah, O o banner. banner. Então, o sucesso que foi, então, lá, né? O shots e comédias, lá na Sociedade Italiana, em Alvorada. Isso aí, casa lotada, espetáculo novo, muita risada, muita participação do público. Vamos lá. Tyson Neves. Em breve novas datas aí pro pessoal. E Anderson Oliveira, hoje aí acompanhado do Anderson Oliveira. Então quero agradecer de novo aí, né, Obrigado, meu. a presença de vocês. E esse programa 3, Roberto, Márcio Ramp, já vou falar do nosso convidado aqui, nós vamos debater um pouco sobre ética, propriedade intelectual e direitos autorais na internet. Agora, por que nós vamos falar disso aqui hoje, Roberto, nesse programa? Porque nós tivemos aquela surpresa, né, de ver o nosso programa lá no Rio Grande do Norte. Bem E pertinho. ninguém falou conosco, né? Até o Roberto brincou que eu e o Márcio nós passaríamos tranquilo lá, né? Ninguém ia notar nada, né, Márcio? Verdade. O Roberto disse que ninguém ia notar nada. Que sair pra lá, ó, o pessoal é daqui, da terra. Mas eu sou gaúcho, o Márcio Ramp também é gaúcho, então nós temos aí. Então o assunto é esse por causa disso, da pirateada legal que deram no Café com Design e Rabiscos. Aliás, lá tiraram tudo, né? Tiraram todos os apoios e ainda disseram que era uma produção local. Produção, uma TV 100% local. Potiguar. Uma produção potiguar. Bom, então estamos aqui com o Márcio Ramp, o Roberto Feijó, eu, Elvio Boranga. E para este assunto nós temos um convidado muito especial, que é o André Santos, advogado, especialista em direito da propriedade intelectual, especialista em direito tributário. Boa noite, André. Muito obrigado aí pela tua presença aí neste programinha aqui. Muito obrigado. Boa noite, Elvio, boa noite, Márcio, amigo Roberto aí, os colegas aqui. Fico grato pelo convite aqui. É um assunto que é muito interessante, eu acho, principalmente para a área de vocês, né? E cujo debate é muito intenso hoje em dia, face ao avanço tecnológico, questões de internet, de criação musical. E espero poder contribuir aí no debate com vocês com alguns elementos. Aí. Não, com certeza, até porque ele foi escolhido a dedo, né, Roberto Feijó? A dedo. Bom, vamos para mais um pouquinho de Tyson Neves, então, para nós dar sequência no programa, então. Mais um pouco de Tyson Neves e Anderson Oliveira. E agora um sucesso gaúcho assim, ó.
me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhada no rio Ibirapuitã. Houve um canto gaúchesco e brasileiro, desta terra que eu amei desde guri. Flor de cuna, camote de mel campeiro, era moura das queimadas do Ianduí. É um gauchismo no design. Dito isto, então, né, depois desse som maravilhoso aí do Tyson Neves e do Anderson Oliveira, o nosso convidado aqui especial, André Santos, né, advogado. Vamos começar com vocês dois, então, falando sobre a ética nesse meio, nesse mundo da comunicação e também o que aconteceu conosco lá, né, no nosso programa. Queria a palavrinha de vocês aí depois, antes de passar para o André aqui, o Roberto e o Márcio. Falando um pouquinho da ética, né? Hoje a gente vive uma era de transparência pela internet que obriga as empresas a serem mais transparentes. Não basta dizer a verdade, ela tem que provar que aquilo é verdade hoje em dia. Né? Isso é um benefício que nós temos como consumidores e a tecnologia trouxe para a gente. Né? Então a empresa ela necessita ser verdadeira, necessita ter campanhas verdadeiras, que amanhã ou depois qualquer um pode vir contrapor aquilo que ela está dizendo, que o produto dela não é isso, é um produto que não é benéfico, não é bom. Então isso obrigou essa tendência, digamos assim, de tudo ter esse clamor ético. Né? O consumidor exige, né? O consumidor vai no Google lá e tira informação da empresa antes de dele comprar o produto. Alguma coisa com propaganda enganosa ou é por aí, mais ou menos? Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Né? O consumidor vai na internet e se certifica daquele produto, daquela empresa. Ele vai ver se não tem um histórico negativo daquela empresa. Na verdade, hoje tem mais interação do consumidor com a empresa que faz ele comprar a ideia da empresa. Né? Então, se a empresa não tem uma ideia dentro da ética, dentro de uma credibilidade, ele vai passar para outra. É muito fácil hoje. Existem muitas opções, então a empresa que não se enquadrar nisso, né? Nesse conceito ético não vai vender, não vai viver nesse ambiente hoje. A gente até discutia isso antes do programa, né, que comentou que é como se fosse um caminho inverso, né? As empresas tiveram que se tornar mais éticas por causa desse mecanismo, porque o público começou a se tornar mais ético também, começou a ter mais ferramentas para exigir isso, né? O nem sempre é ético, mas ele exige que a empresa seja ética. Ele exige que ela seja, é verdade, é uma questão mais complexa ainda do que parece, né? Verdade. Eu vou te perguntar uma coisa, Márcio, já que o Roberto falou aqui. Esse fato, por exemplo, que está falando aí que a empresa tem que ter a credibilidade, né, naquilo que ela vende, naquilo que ela oferece ao público. Essa história, por exemplo, aí do rato na Coca-Cola, que pode ser também que uma outra empresa não está usando da ética e está vinculando. Eu, por exemplo, não acredito nesse rato aí, não sei. Está me parecendo alguma coisa, alguém que fugiu da ética e está tentando denegrir a imagem daquela empresa. Isso seria, eu vejo isso mais ou menos como um contraponto disso que o Roberto falou do lado bom da era digital, né? Ao passo que a gente tem hoje muito mais informação andando, que a gente tem muito mais possibilidade de se expressar e de se conectar e de verificar, também existe muita coisa acontecendo, então tu não tem como verificar. Esse exemplo que tu falou do rato dentro do refrigerante, pode ter acontecido, pode não ter acontecido, pode ter sido plantado, pode não ter sido plantado, pode ser um funcionário dentro da empresa que por A mais B fez alguma coisa, a gente não sabe. Tu não tem tempo para verificar, tu compra aquela versão e vende isso. Qualquer um gera conteúdo. Qualquer um gera conteúdo hoje. Hoje. Se provar, aí a gente vai entrar na área do direito. Né? Na área do direito, é provar verdade. se é verdade ou não. Até então, que larga na internet, tu vai ver um vídeo e vai tomar como verdade aquilo, né?
ou vai pesquisar, será que é isso ou não? Qualquer que seja o motivo, por exemplo, se não foi algo sem querer, digamos, qualquer que seja o motivo, na minha opinião, burlou a ética de qualquer maneira. Claro. Seja do funcionário, que existe a ética lá de qualidade, né? Nós temos uma visão, de certa forma, até bastante abrangente dentro da comunicação, de que é uma área sem regras, sem leis, e na verdade existem as leis, existem as regras. Só que, se for parar para pensar, as questões éticas elas vão primeiro morrer nas pessoas. A gente até comentava isso aqui antes do programa, sobre ética profissional e ética pessoal, né? Mas quase sempre, se houver a ética pessoal, vai acabar havendo a ética profissional, de um jeito ou de outro. Exemplo nessa questão do refrigerante. Se foi um funcionário que botou lá dentro, ele faltou com a ética ou com a postura dele. Então começou lá nele, que desembocou lá na empresa com a imagem dela. Independente, comprando isso como se isso fosse verdade. Isso sendo verdade. Vou perguntar para o André aqui, se quer falar alguma coisa, né? Botafogo. Mas tu já teve algum caso assim, por exemplo, ou desse, ou até mesmo esse aí que o Café com Design Rabiscos passou, que foi eu acho roubo? Em relação ali a reprodução autorizada do conteúdo, Isso. né? Não, sim, isso a gente já enfrentou essa matéria já. Mas eu acho que antes de falar nisso é importante assim a gente estabelecer em relação à ética o que nós entendemos por ética. Para que não haja uma certa dissonância. Por exemplo, mas tu é o cara para explicar para nós hoje. Não quero ter toda essa pretensão, até porque o assunto é bem complexo e extenso. Uhum. Mas assim, por ética, entendo um conjunto de regras e de ordenamentos que um determinado grupo de pessoas estabelece. Então, eu posso ter uma ética médica, uma ética na advocacia, uma ética na engenharia, né? Uma ética nas empresas. As próprias empresas, a sociedade de propaganda, né, tem um código de ética. Ética e direito, em tese, andam juntos. O que vai diferenciar é a violação. Via de regra, a violação a um código de ética é uma sanção dada pelos seus próprios pares, ou seja, pelo grupo. Então, a violação ao Código de Ética Médica é dado pelo Conselho de Medicina. A violação de ética do Estatuto da Advocacia é dado pelos advogados, pela OAB, pela nossa ordem. Passando disso, aí eu tenho violação ao direito. E aí eu tenho uma sanção mais efetiva. Então, o diferencial fica que eu posso, às vezes, ter uma determinada ética deturpada. Né? Por quê? Porque se eu entendo ética como um conjunto de regras, bom, eu posso ter um conjunto de regras que vai valer só para um determinado grupo que não sejam, digamos assim, moralmente aceitáveis, mas para aquele grupo ali ela vai ser aplicada. Então, eu acho que esse é um diferencial que a gente tem que estabelecer, né? Do que é ética, né, e direito. O direito é aquilo que é o regramento que impera na sociedade. E o direito ele tem sempre um caráter de sanção. Né? Não cumprir determinada regra, eu tenho essa possibilidade de sanção. Né? Aquela questão da efetividade, do cumprimento ou não da norma. A ética, ela vai estar circunscrita àquele grupo ali. É claro que eu posso ter uma determinada violação de ética que vá também arranhar o direito e vai ensejar também uma violação do direito, uma sanção do direito. Mas, via de regra, elas são apartadas, são distintas. Né? De modo que eu posso construir, então, um código de ética, de regramento, que seja até um pouco distanciado do código de regramento comum usual da sociedade. Acho que esse é um corte interessante. Né? E em relação ao que ocorreu, o Roberto me relatou, né, nós temos uma clara violação do direito autoral. Né? O nosso direito autoral, aqui, uma explicação bem rápida, bem breve, nós temos no mundo dois grandes sistemas jurídicos de proteção autoral. Né? O sistema nosso aqui, que é o sistema francês, o sistema continental, e o sistema anglo-saxão inglês, que é o civil dos Estados Unidos e a Inglaterra, que é o copyright. Bom, no nosso sistema, o sistema continental, a proteção do direito é na pessoa do autor. É ele que é protegido, ele que recebe a proteção. Enquanto no sistema do copyright, a proteção não fica no autor, ela fica na obra em si. Na obra. Então, esse marco diferencial estabelece assim, alguns desdobramentos. Eu tenho aqui na proteção do nosso direito, eu tenho uma proteção em relação ao aspecto patrimonial, ou seja, o uso que eu vou fazer daquela obra que eu criei, o uso comercial, a exploração econômica, e de um outro lado eu tenho uma proteção moral também. O
que é essa proteção? A proteção do autor no sentido de que seja reconhecida a ele a autoria da obra, seja possibilitado a ele até tirar a obra de circulação se ele eventualmente cedeu a obra e alguém está dando um uso da obra que venha violar a sua honra, a imagem. É possível, meio do direito moral, você impedir isso. Enquanto que no sistema norte-americano do copyright, né, a proteção está na obra. Então eu tenho ali uma proteção patrimonial, exclusivamente patrimonial. Eles não reconhecem o direito moral, até porque a proteção está na obra e não está na pessoa. Então aqui, no caso... Pois é, no nosso caso aqui, o que aconteceu afinal ali? Houve uma violação clara ali do direito patrimonial e de direito moral também. Direito moral na medida em que negou o crédito de vocês, ou seja, foi um conteúdo produzido, né, pelo Café Design Rabisco, né? E também pode ter ocorrido também exploração econômica, porque vocês sabem melhor do que eu. Com certeza teve, com né? certeza teve. E a remuneração ali é pelos cliques, né? Você tem determinado conteúdo, você joga na internet, né? O número de cliques ali, o YouTube, o próprio Google remunera. Então, houve duas claras violações. Né? Eu disse pro Roberto, né? Nós podemos tomar uma medida mais drástica, que é acionar judicialmente, né? Ou via YouTube, até que eles têm funcionado, né? Eles têm um sistema ali de notificação. Né? Foi o que a gente fez, na verdade. A gente faz uma notificação e eles retiram o conteúdo. No outro dia saiu do ar, verdade. Mas isso não obstaria de entrar com ação e pedir uma reparação dessa violação clara de conteúdo, que ficou escracho ali. Né? Ele me deu um link, eu vi ali, né? Até o sotaque potiguar estava presente ali. Eles falam assim, programação 100% local, né, cara? Isso tem que ficar claro, né? Nós somos do Sul, do Rio Grande do Sul. Não do Rio Grande do Norte, né? Que fique bem claro, acho que até nem precisaria dizer isso, né? Será que eles viram eu e o Márcio ali, eles nos viram e... Ó, dá pra embutir aqui tranquilo. Será que foi isso? Acho que eles olharam meio por cima, eu acho. Mas isso que tu falou é real, eles limaram exatamente as partes que davam os créditos, usaram o conteúdo e monetarizaram isso. Então colocaram os patrocinadores, apoiadores deles, né? Tiraram os nossos e colocaram os deles. Mas esse aqui foi só o nosso caso, né? Porque existe... Não, mas isso deve acontecer todo dia. Mas é importante deixar assim, ó, claro que embora o senso comum nos passe a ideia de que a internet é uma terra sem lei, não é. Eu achava que era assim. Não, mas é. O cara bota o vídeo no YouTube. Eu tenho, acho que pode ser até ter um outro bate-papo, tem uma recente regulamentação aí da matéria em relação ao uso da internet, que é o Marco Civil, que foi aprovado. Está se escalando já mesmo o programa. Foi aprovado pela Câmara, mas antes, ainda vai ser discutido no Senado, né? Nós somos contra o Marco Civil da internet. Todo mundo que trabalha no meio da internet é contra isso. Tá, eu acho que é assim, ó. É uma legislação que foi amplamente discutida. Todo mundo é uma expressão muito forte, né? Todo mundo. Eu acho que tanto porque esse projeto nasceu de estudos acadêmicos, foi capitaneado pela FGV, o grupo de propriedade intelectual da FGV, o Ronaldo Lemos, são pesquisadores, pensadores do direito na área da propriedade intelectual, principalmente no direito digital, né? Isso foi uma demanda da sociedade, né? E há um contraponto, uma contraposição de grandes interesses, né? Porque esse assunto interessa não só a nós, e aí eu estou falando enquanto consumidor de meio digital, interessa também as grandes empresas, né? Os corredores, as redes de telefonia que oferecem conteúdo hoje em dia, conteúdo multimídia, né? Então esse é um marco que está sendo estabelecido para bem ou para mal, mas que está dando um norte, e é importante. Eu acho que isso a gente pode debater no segundo momento, mas retornando assim, ó, existem mecanismos, existe a lei dos direitos autorais, que no caso de vocês ali houve uma clara violação dos direitos autorais, existem institutos de reparação civil, né, que é o princípio básico do direito, né, o que tu afirmar, tu causar prejuízo ao outro, tu tem que indenizar. Então, houve prejuízo econômico, mas aí eu posso me valer especificamente da lei dos direitos autorais, né, porque houve reprodução não autorizada do conteúdo, houve plágio, porque não houve menção do crédito, ou seja, pior, eles atribuíram a eles o crédito da elaboração. Botaram até a abertura, né? Botaram a abertura deles. Então, houve, os mecanismos estão presentes, você tem que fazer uso deles. A ressalva que eu fiz para o amigo Roberto foi o seguinte, assim, verifica aquela questão também, porque nosso direito, o direito brasileiro é um direito essencialmente patrimonial. Então, aquele princípio rige ainda, da onde não tem nada, não sai nada, né? Então, em termos de indenização, né? Mas para impedir, a reprodução reprodução do conteúdo poderia ser de imediato.
Uma das questões que se debateu no Marco Civil era a possibilidade de você ter medidas mais eficazes e mais rápidas para tirar esse conteúdo do ar. Porque hoje você depende de uma ação judicial para... Então tu tem que manejar um advogado, tu tem que entrar com um processo que vai estar sujeito ao crivo do juiz, entender ou não a tua proteção, né, de admitir ou não. Né, tu tem não basta só colocar lá em denúncia, por exemplo. Não tem. Olha, no caso do YouTube funciona, né? Mas assim, depende muito da vontade deles. Às vezes não, às vezes não. Depende de como eles conseguem avaliar. Seria importante que eu tivesse um outro mecanismo que eu pudesse, eu, cidadão, me valer dele. Mas eu acho que tem que ver um outro lado disso também, né? Tu tem que provar também que aquilo ali não pode estar ali. Tem que tirar aquilo ali dali. Aquele conteúdo não pode estar na internet. Tá, mas por que não pode estar na internet? Tem um caso do Aécio Neves, está acionando o Google para que tire o conteúdo da internet que ele disse que não é verdade. Tá, mas e aí? Por essa tua visão, simplesmente era para ele, não, isso aí não é verdade, sai do ar e a gente fica sem aquela informação. Então não é para se provar. Mas não sei o caso específico do Aécio Neves, temos que ver o caso pontualmente. O que eu te citei assim, se de repente alguém pega, te filma no teu ambiente privado, ele faz uma montagem e coloca isso na rede. Isso é uma coisa que pegou bem no início dessa discussão. Tu tem tu tem um histórico, tu tem uma empresa, tu tem toda uma imagem na comunidade, tá? Em questão de 30 minutos a tua imagem roda pelo mundo. Verdade. O prejuízo que isso vai te ocasionar é incalculável. Tá, mas tu como ente público, que nem no caso do Aécio Neves, que está almejando, como a gente está falando até política, não é o caso, mas vamos por um ente público assim, que ele está almejando um cargo público, e aí tu vai lá e filma esse cara fazendo uma coisa totalmente errada e coloca na internet e ele quer que tire a internet imediatamente, que não é uma falta de... Mas a regra é assim, eu vou passar por um outro direito aí, o direito de imagem. Você não pode pegar, se eu não estou no âmbito coletivo, assim, desfocado, não pode pegar a minha imagem e reproduzir ela sem a minha autorização. Isso é um direito constitucional que eu tenho. Direito de imagem. Isso aí, não é nem direito autoral, isso é direito de imagem. A reprodução tem que ser autorizada. Essa é uma regra de direito, independente de internet, de evolução. É uma regra pessoal, de foro íntimo. Tu tem esse direito. Então a regra é essa, tu tem que ter. Para te publicar uma fotografia de uma pessoa, tu tem que ter autorização dela. Se tu não tiver autorização dela, tu está violando um direito. E é um direito fundamental. O direito de imagem está lá na Constituição, no artigo 5. Então esse é o elemento. A questão do Aécio é uma questão também que passa pelo direito de imagem dele, né? Ou estão colocando ele numa situação de montagem e ele está se valendo de um direito dele que ele teria. Tanto isso poderia valer para a internet, como poderia valer para alguém que está saindo falando mal dele em verdade. Só que hoje também, lá no início a gente começou falando essencialmente da internet, essa rapidez de fluxo de esse que é o prejuízo de disponibilizar. maior. Não, mas também existe um outro lado. Quando, por exemplo, no caso que tu falou que o político quer acionar o Google para tirar um determinado conteúdo, mas esse conteúdo também já está baixado nas plataformas, então tu está baixado no teu PC, está baixado no notebook. Então, a partir do momento que esse conteúdo for tirado do ar, provavelmente esse conteúdo volte pro ar, porque tu não consegue eliminar ele. Então, de certa forma, também não é tão direto como falam, assim. E tipo, tal conteúdo eu vou tirar do ar amanhã e não vai estar mais. Tá, ele não vai estar amanhã, mas depois ele volta. Eu acho que o importante é assim, direto, identificar quem é que... E nós temos meios tecnológicos para isso, e aí os provedores são importantes nesse processo. Quem é que colocou, né? Tu tem como rastrear o IP, claro, tem como saber, tem forma de saber, claro, quem tem esse controle dessa informação. É o Google, é o provedor que tem. E eles, é claro, é uma caixa bem fechada, direito à privacidade. Mas assim, no momento que eu estou violando o direito de uma pessoa, o direito não é absoluto. Nunca vai ser absoluto. Tá? Ele vai te proteger, a tua intimidade é protegida. Desde que tu não vai causar prejuízo ao outro. Eu não posso me valer da privacidade para prejudicar uma pessoa. Sim. Então, aí que é a função do marco, que é mais ou menos do marco uma legal, ideia, ou a própria, até mesmo da ação do judiciário. Olha, eu preciso saber quando foi postada essa imagem, quando foi colocado esse link, quando colocar esse vídeo, e onde é que está esse IP e onde é que vai dar essa máquina. Porque eu vou responsabilizar essa pessoa. Eu não tenho como impedir que isso se espalhe. Como tu diz, o conteúdo vai baixar para alguns sites, eles guardam, depois é reproduzido, alguém salva numa mídia e joga de novo depois. Sim. Mas tu tem que ter mecanismo de descobrir onde é que ele começou, o ponto de origem.
E esse ponto a gente tem que arcar com aquilo que ele colocou. Mas isso é possível hoje sem o marco digital. Por meio de ação judicial. Sim, né? Se prova No que- qual, assim, ó, os provedores levam as últimas consequências. Recentemente tivemos que pedir a prisão de um dos diretores lá do Google lá, porque não queria cumprir uma determinação judicial. Na verdade, eles não fazem questão de não cumprir, seria isso. Eles alegam uma violação à intimidade, assim, extremo do extremo. E tem também outros problemas técnicos, às vezes essa solução técnica para fazer isso não está aqui, está em outro país, aí já há um conflito de leis, aí que nossa lei já não vai conseguir alcançar, aí nosso meio de coerção acaba sendo aqui no país. Né? E aí morre, estabelecer uma relação. Mas quando o poder de polícia, no caso, assim, quer, ele vai e consegue. Né? Tem um caso nas fotos da Carolina Dickmann. Foi ligeirinho, acharam o pessoal que tinha. Sim, uma celebridade. Isso foi um dos elementos que ensejou, acalorou essa discussão de debate, né, sobre a necessidade de ter um marco legal que venha disciplinar as relações do direito digital, as relações da internet, o uso da internet. E eu insisto em dizer assim, isso não é esse marco legal, esse conjunto de princípios ali, eles foram amplamente debatidos. Se tu tá lá, tu vai no Projeto Livre, vai ver quantas audiências públicas foram feitas, quem é que participou, as grandes empresas participaram, as universidades participaram, né? O Instituto de Defesa do Consumidor participou. Né? A questão da neutralidade da internet é uma bandeira do Instituto de Defesa do Consumidor. Já está dando polêmica, cada um está interpretando de uma forma. A gente comentou isso antes, né? Mas assim, o projeto ainda vai passar para o Senado ainda, né? E depois ainda tem um período de acomodação ainda, né? Mas é importante, assim. Eu prefiro sempre que nós tenhamos um regramento, o mínimo que ele seja, do que eu não tenha nenhum. A ausência de regramento é caos. Mas e no caos, sempre mais fraco perde. Mas nesse regramento é que ele está deixando aí na margens para interpretações que nem nós temos aqui. Que pode ser prejudicial para quem gera conteúdo hoje na internet, que nem nós. Nós criamos conteúdo para a internet. Nós criamos um site, nós criamos um portal. Daqui a pouco isso pode nos prejudicar lá na frente. Mas isso porque está deixando uma margem, daqui a pouco não é isso realmente. Você daqui a pouco não vai se transformar nisso. Mas ele deixou essa margem. Tem muitas empresas, muitos profissionais da área que estão preocupados. E na verdade eu acho que o grande clamor vai lá naquilo que tu falou no início, da questão de as empresas terem que ser mais transparentes e o público cobrar mais. De certa forma o público ele ficou com medo de perder essa ferramenta. Claro. Perder essa ferramenta de fiscalização, talvez seja esse o grande clamor em torno disso. Né? Hoje em dia o consumidor tem isso. Tá liberado, ele pode fazer mas qualquer assim, coisa, tem saber de uma empresa. O marco legal não é um instrumento de fiscalização, ele é um conjunto de regras que vão permear. A interpretação disso vai dar, isso é o judiciário que vai dar, nas controvérsias que vão se estabelecer. Como é isso hoje, vai então. ser com base em princípios, vai continuar sendo. Porque eu vou ter o chão mínimo, eu vou ter, por exemplo, agora, elementos que vão definir as relações na internet, relações entre consumidores, consumidor de conteúdo, e os grandes provedores, as empresas operadoras de telefonia. Né? Bom, quem é que controla efetivamente o tráfego de volume de dados? As relações contratuais que se estabelecem entre o pequeno usuário, o smartphone, o uso de dados, ou a grande empresa do volume, essa que reproduz conteúdo de streaming. É uma relação igual? É uma relação desigual? Bom, o marco está estabelecendo isso, está tornando claro isso. Depois, o cotidiano, o dia a dia, vai se dar um enfrentamento. Né? A lei ela não é perfeita, ela não é um retrato. Não, claro, não é imutável. Eu acho que o importante é assim, sabe, tem muita participação, né? E hoje em dia a internet facilitou isso. Um dos meios que possibilitou justamente foi isso. Foi colocado em discussão em fóruns, né? Houve contribuição, houve bastante debate. E o debate não vai se encerrar agora, ele vai continuar. O que eu ressalto é assim, aqui, agora nós temos um conjunto mínimo. Pode não ser o ideal, mas eu acho que é o passo necessário que nós tínhamos que dar. E o bacana, no fundo a gente está sempre trabalhando com informação. Eu lembro logo, não no início da internet, mas mais próximo do início dos anos 2000 ali, quando realmente a internet começou a se popularizar e a andar mais. Eu lembro, por exemplo, que a Coca-Cola, ela tinha no site oficial da Coca-Cola aqui no Brasil, devia ter fora do país também, ela tinha um determinado espaço, não sei se tem até hoje, isso não deve ter, chamado tipo
boatos e algumas outras coisas, que eram de coisas que falavam na Coca-Cola, que ali ela mostrava, não, isso não funciona desse jeito como estão falando. E isso não era uma coisa que começou por causa da internet, isso era uma coisa que já se falava antes, quando não se tinha internet. Mas o poder do boato, ou da história falsa, ou da própria verdade, que a empresa não quer assumir, digamos, não sei se é esse o caso, ele tinha um poder muito menor de se propagar. E com a internet... Mas ela se manifestou, né, sobre o negócio do rato. Mas isso o rato é um caso bem mais Mas isso contemporâneo. aí Né? vai ao encontro daquele ditado que diz assim, ó, um consumidor satisfeito fala por um. Um consumidor insatisfeito fala por 10. Com a internet, pega isso e multiplica por 100, cara. Sim, Um sim, consumidor muito mais. insatisfeito, ele gera um pesadelo para uma empresa. A gente pode citar o caso até que nós estávamos conversando aqui no Walmart, nos Estados Unidos, né? Tava um filme queimado e... vamos fazer um... Famoso gurizinho. Contratou uma agência pra a gente tá filme queimado, o que vocês vão fazer pra gente? Aí a agência propôs, não, vamos criar um blog com 2 rapazes viajando nos Estados Unidos inteiro e parando nos estacionamentos dos supermercados. E eles vão contar uma história da empresa, uma história bacana da empresa. E aí começou. Só que como era uma farsa, a própria internet denunciou essa farsa. E o Walmart queimou mais o filme dele. Procurar no Google. Ao invés de falar a verdade. Exatamente. Ser condizente. A empresa tem que ser transparente hoje justamente por isso. Se procurar no Google dá para pegar melhor essa história aí. A Walmart, a Cross America, que é o pessoal, os dois. Vai longe os assuntos. Fica a dica aí. Só que ele Bom, depois de tudo ali que o André falou... mas eu vou fazer uma ressalva, eu acho que não faltou ética. Vamos entender assim. Você falou que ele estava com um filme queimado. Não, eu vejo assim, eu vejo a situação. Eu tenho uma determinada empresa que está com uma imagem não muito positiva perante a sociedade. Ele contrata um time de profissionais. Olha, eu preciso melhorar a minha imagem perante a sociedade. Mas aí esse é o serviço que ele está contratando. Profissional. Bom, agora o profissional vai ter que bolar. O que eu vou fazer com isso? Mas aí tu cria uma campanha, se ele está com filme queimado, já tem que criar uma campanha no mínimo ética e transparente. Aí eles foram lá criar uma campanha mentirosa, uma farsa. Mas aí foi um Mas erro de será que... Não, eu não conheço o deles caso, também. eu não conheço o caso, mas de repente isso não foi uma... A propaganda não é por si só uma obra de ficção? É ou não é? É uma criação, né? Não, na é uma verdade, peça, não, né? a propaganda, não. Eu vou defender isso é mais a minha seara. A propaganda, na verdade, ela exalta mais alguns detalhes e não exalta outros. Positivos, né? Os positivos. Mas digamos. ela é encenada, não é? Ela é colocada numa atmosfera encenada. Não, mas ela... Ela não é o retrato da realidade, vamos convir, né? Em alguns casos, não. Em alguns casos, enfim. Eu preciso de autores, eu vou retratar e tento trazer isso para mostrar uma mensagem, para transmitir uma mensagem. Sim. Então eu penso, desse ponto de vista, os profissionais, entendo, não feriram o código de ética. Eles foram contratados e executaram o trabalho. E na verdade eles só erraram no É posicionamento da campanha. Talvez eu possa criticar a campanha, olha. Mas e com certeza em relação à ética, eu digo a ética profissional, a conduta, no ramo deles, na atividade deles, eu penso que não haveria. Mas aí, nesse caso específico que o Colbert trouxe, talvez tenha faltado ética da empresa quando contratou os profissionais e recebeu a campanha e perceber que aquilo não seria real e não pareceria legítimo em aprovar isso. No sentido, eles criaram um engodo, vamos levar o engodo adiante. E aí, como o Roberto falou, em vez de arrumar o filme, queimou mais ainda. Aí talvez não tenha, como tu falou, eu concordo, não foi falta de ética dos profissionais. Eles fizeram o que foram contratados. Qual que é as luzes que tu vê aí? Tu vê alguma personalidade, algum artista aí? Tô tomando isso. Uso tal. Ele tá usando aquele produto? É o exemplo agora que a gente teve do nosso glorioso The King, que apareceu comendo uma carne que ele não come há zilhões de anos, era isso, né? Eu até nem falei muito disso, mas não me informei muito sobre isso, mas é isso, ele... Não vou citar o nome do cara, daqui a pouco ele me processa. Daqui a pouco eles me derrubam. Mas enfim, ele era vegetariano há 7 bilhões de anos, ganhou milhões de dólares e foi lá e disse que comia carne. Isso é complexo, não diria que isso é ético, isso é complexo, nem é complexo. Bom, pessoal, o programa está maravilhoso, acho que o André Santos aqui nos trouxe aí o conceito na íntegra, né, sobre a ética. Boa. Eu queria que o Roberto falasse para nós agora aqui, Roberto, para nós já se encaminhando para o encerramento,
Como é que ficou lá todo o desenrolar lá? Saiu do ar, então, demorou um pouquinho. A questão de ter denunciado e tal, como é que ficou? Isso fez uma grande diferença, vou dizer. Não, primeiramente, depois de eu conversar com o André dá uma luz, né? Ele jogou luz sobre o que estava acontecendo e o que a gente poderia fazer. A primeira coisa que ele falou, que de repente haveria possibilidade de um contato com eles, né? Mas foi o que eu te fiz naquela manhã ainda, né? Aí eu tentei contato com eles. Três vezes lá pro Rio Grande do Norte, o telefone só chamava. Mandei 2 e-mails, não me responderam nada. Aí eu fiz uma denúncia no Google. Você me mandou, eu achei fera pra caramba. Eu disse, que fera, né? Os caras estão lá no Rio Grande do Norte. Nosso programa aí, bravo. O El ficou muito feliz que tava lá no Nordeste. A imagem nem no Nordeste. Brasil, viu? Ai. Mas aí eu fiz a denúncia no Google e... Quantos dias assim? Não, no outro dia já tava. Outro dia, não chegou a dar 24 horas. Eu vi várias vezes aquele vídeo ali. Não, o El dei ibope pros caras. Dando ibope pra eles, dando mais views pra eles. Mas eu sou muito inocente, né, cara? Entendeu? Então... O Elvio é emocionado. Nós estamos no Nordeste. Ele já tava se imaginando na praia já. ele achando que ia pra uma pousada e não ia pagar mais nada. Celebridade. Celebridade. Então deu tudo certo. Entre mortos e feridos, todos se salvaram. O recado tem que dar para o pessoal que faz esses vídeos aí, tem... O recado é o que o André falou, né? Não é bem assim, fazer qualquer coisa na internet e vai sair mesmo, né? Hoje tem um direito por trás que pode te defender, né? Não, já existe há bastante tempo. Exatamente. Na verdade, as pessoas não tinham essa ideia de que não tem, era né? sem Era regramento. Bangu. Uma terra sem E eu lei, né? ainda acho que vai melhorar mais ainda. Até então eu precisava de um acionamento, eu precisava de justiça, eu tinha que manejar toda uma ação. Mas hoje eu tenho outros mecanismos, a própria notificação do Google, do YouTube, eles são bem mais rápidos, né? E é como eu disse para vocês, o nosso direito é um direito que privilegia o autor em detrimento da obra. Então, nesse sentido, qualquer uso da obra depende da autorização absoluta do autor. Então, e esse uso se presume sempre oneroso, ou seja, para te usar a minha obra se presume que tu vai ser remunerado por isso, não é gratuito. Então, se é gratuito tem que estar por escrito, né? A autorização, a forma do uso tem que ser por escrito, né? Então, exatamente foi isso que o Google fez. O Google notificou lá, apresente a autorização da reprodução do conteúdo. Não apresentaram, tirou, né? Mas será que teve isso? Porque foi tão rápido assim, de um dia para o outro tiraram? Mas é óbvio, eles têm todos os controles lá, no momento que eles devem ter verificado, né? Se já não tinha ali a autorização da reprodução, eles já cortam. Independente disso, poderia manejar uma ação por violação do direito autoral, né? Requerer indenização por isso. Mas esse seria um processo que ia andar, né? Tem que descobrir onde é que é a sede dessa emissora aí, né? Mas tem todos os elementos aí, o telefone não é atendido, já começa todo o conjunto probatório. Teoricamente já teria uma má intenção aí por trás. Beleza, então. Não, só para finalizar, uma coisa que funciona muito bem na área da comunicação é a questão do uso das imagens em banco de imagem, né? Isso é uma coisa muito legal, que a gente não tratou aqui, mas que, por exemplo, hoje tu pode comprar uma fotografia e usar ela com autorização de uma maneira super simples, né? Não existe mais aquela coisa de peguei uma foto e usei. Claro, existem os bancos de imagem grátis e que tu pode usar as imagens de maneira gratuita, só que, claro, a gente que trabalha com publicidade sabe, tu corre muito risco de ter uma campanha igual a todo mundo. Enfim, são coisas assim. Mas se tu quiser uma imagem original, tu tem como pesquisar, tu tem como pagar, comprar isso por um tempo, comprar isso, fazer um contrato por uma determinada expansão, é bem interessante. Mas a questão da imagem, da foto, né? O melhor a fazer é criar uma campanha. Não, claro. Contratar um fotógrafo profissional, que nem o André Cotomano que está ali. André Cotomano. Contrato fotógrafo, claro. Isso, cara, não, mas falando da área dele, falando da área dele, né? mas os bancos de imagem começaram para proteger os fotógrafos. É algo Essas fotos que ele bateu, nossa, agora o pessoal não pode pegar, né, cara? Isso aí. Ele vai falar. A fotografia sofre bastante com o uso de imagem, né? Porque todo mundo se acha fotógrafo. Há uns anos atrás, fotógrafo era fotógrafo. Hoje todo mundo tem seu celular, faz a sua foto. Então, por estar fazendo sua própria foto, a pessoa acha que todas as fotos que estão aí estão liberadas para uso. Isso não é verdade. Senso comum, né?
Show. É isso na fotografia e na criação do site. Vai pra também. ilustração. Isso aí já deve ser coisa pra outro programa, né? Esse assunto aí. Todo mundo dentro do computador acha que é web designer, né? É verdade. Faz um sitezinho Aí já vai naquele. cobra 500 mil e tá aí o Micredo. Criou muito, cara. Incrível, o Roberto tem alguma 150, coisa pra dizer, 10 coitado aí, cara. 150 e 10 vezes de cartão. Aí tá. Falou André Contomã, então, hein? Grande participação. Mas mostrou o Contomã, agora mostra o outro rapaz também lá no fundo, lá, ó. Na retaguarda ali, ó. É ator. Ali, ó. Ator do Eu Odeio Big Brother, né? Então tá. Próximo programa, então. Café com Design Rabisco, gente. Então era isso, então, né, pessoal? Ética, propriedade intelectual. Estivemos aqui, então, com o André Santos. Muito obrigado pela tua presença aí, André Santos. Acho que todo mundo aqui pegou bastante. Hoje vai sair todo mundo sabendo o que é ética. Né, Roberto, Márcio. Aprendi muito também, Ali Tyson Neves e Anderson Oliveira. Todo o Agradecer cabedal de você. conhecimento da pessoa. E que vem o quarto programa. Agradecer também o pessoal, novamente o pessoal do Arena Bowling, o Lucas Teves, pelo espaço. Esperamos poder gravar mais programas aqui, né? Roberto Feijão, Márcio Ramp. Era isso então? Então tá, galera, mais um pouco então de Tyson, mais um pouco não, para finalizar com Tyson Neves e Anderson Oliveira. Até o próximo programa, valeu! Já que a gente tá no gauchismo, vamos assim, ó.